E a inscrição era redigida
em latim e em grego, hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreves rei dos judeus, mas sim, este homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram dela 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isto está escrito em Salmo 21, versículo 19. Isso fizeram os soldados. Interessante que a palavra de Deus ela vai se cumprindo. As profecias escritas no Velho Testamento vieram se cumprindo na nova aliança, quando Jesus Cristo veio a esse mundo. A palavra de Deus é tremenda. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Junto à cruz, versículo 25, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de esopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem morto, não lhe quebraram as pernas. Interessante, as pernas do ladrão à direita e do ladrão à esquerda foram quebradas. Quando eles vieram para quebrar a perna de Jesus, eles não conseguiram quebrar, olha só. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum de seus ossos será quebrado. Glória a Jesus. Olha só, lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 46, foi profetizado que Jesus Cristo viria, no livro escrito por Moisés, Êxodo, foi profetizado que Jesus Cristo viria, e ele iria padecer, ele iria morrer pelos nossos pecados, mas estava escrito que nenhum dos seus ossos seria quebrado.
E a profecia foi cumprida nesse exato momento. A profecia foi cumprida. E diz em outra parte da Escritura: olharão para ele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus, acompanhando Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus. Levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Nessa passagem que nós acabamos de ler, foi acerca da crucificação do Mestre. Muitos talvez perguntem: mas por que Deus não fez de outra forma? Por que Deus escolheu dar o seu Filho para sacrifício, para salvar toda a humanidade? Muitos questionam isso. Há muitos questionamentos acerca da vontade de Deus e a vontade do homem. Mas a palavra de Deus diz também que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tem os seus pensamentos. Deus tem a sua vontade. E como é que nós, como seres humanos, carnais, mortais, iremos entender a vontade de Deus? Só através do conhecimento das Santas Escrituras. É por isso que muitas vezes nós olhamos nesse mundo aí, vemos tantas ideologias, tantas doutrinas, e a própria palavra de Deus fala: não vos deixeis levar, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Antes, o nosso coração deve estar fortalecido com a graça de Deus. E como é que nós vamos receber essa graça? Como é que nós vamos ter a certeza que nós realmente, verdadeiramente estamos salvos? Porque se você fala de Jesus, se você diz que crê em Jesus, mas se você não tem certeza da tua salvação, logo tem algo errado. A tua fé está sendo em vão. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele declarou: o viver para mim é Cristo, se eu morrer é lucro. Isso é certeza de salvação. Isso é certeza de vida eterna. Nesse momento, Jesus Cristo estava cumprindo o que fora predito lá no passado, o que fora predito nas profecias do passado, que o Filho de Deus iria vir ao mundo para sofrer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E nessa passagem que nós lemos, Jesus Cristo passou grande dor, grande sofrimento, nosso Mestre passou. Nesse momento, o Espírito de Deus o abandonou, e ali ele carregou todo o pecado de toda a humanidade. Conforme as Escrituras declaram, por um homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E por um homem chamado Jesus Cristo, o pecado deixou de prevalecer sobre aqueles que creem nele e que se convertem ao Evangelho. Por isso que é necessário pregar essa palavra. Existem países aí fora, países fora do nosso país, países muçulmanos, que aqueles que se convertem ao Evangelho, aqueles que passam a crer em Jesus, eles são decapitados. Isso nos dias que
em pleno século XXI, que nós estamos vivendo, homens que se convertem verdadeiramente ao Evangelho, homens que passam a ter uma vida com Deus, que passam a andar na presença de Deus, que passam a ter o Espírito Santo habitando sobre eles. Esses homens, eles se entregam a sua própria vida por amor de Jesus. Isso no século XXI que nós estamos vivendo. E hoje nós temos esse alcance de poder contemplar isso através dos meios de comunicações, da internet. Quando nós botamos lá no YouTube, você vai lá no YouTube e você vê homens que se converteram a Jesus em países muçulmanos, e por eles crerem em Jesus, aquela religião maldita e chamada islamismo, eles chegam e decapitam o irmão. Eles arrancam a cabeça do irmão, matam o irmão em praça pública, para que todos vejam e não se convertam a Cristo para terem a salvação. E nós vivemos num país que Satanás ele trabalha de outras formas. O arqui-inimigo de Deus, ele em cada sociedade, em cada população, ele trabalha de uma forma. No nosso país, por exemplo, nós vemos diversidades de religiões, vários tipos de religiões diferentes, mas todas as religiões, se o homem parasse para pensar, qual é a finalidade da religião? A palavra religião, na tradução de religião, significa religar. A tradução de religião é religar. Então, quem é que pode religar o homem a Deus? Quem é que pode, quem é o único que tem poder de fazer essa reconciliação com Deus? Somente o Senhor Jesus Cristo. E é pela fé em Jesus que nós temos reconciliação com o Pai. Então, o único que pode nos ligar a Deus Pai é Jesus Cristo. E Jesus não veio trazer uma nova religião. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele veio trazer a fé. Por isso que o apóstolo Paulo falou, todo aquele que exerce fé em Jesus, tem a vida eterna. Quando Paulo e Silas estavam presos no cárcere, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e perto da meia-noite,